Olá, essa redação, bem-vindo. Eu sou Vanessa Ferreira e essa é a videoaula do tema 1 aqui nessa videoaula e uni-las a fim de construir um texto. Vamos nessa? Bom, a partir de agora eu vou compartilhar uma tela com você. Acompanhe comigo aqui as informações que eu... Tema 1, a gente vai tratar sobre o eixo temático. O eixo temático que apareceu uma única vez na prova, no ano de 2020, falando a respeito da questão da saúde mental. Ao longo desses anos, sobretudo na pandemia, mas um pouco antes disso, né, devido ao fato de a população brasileira ter, né, diminuído a frequência com a qual ela se vacina ou vacina os seus filhos, além de algumas outras questões, inclusive questões ambientais, nós temos notado o reaparecimento de doenças já erradicadas. Exemplo, sarampo, uma doença que já era erradicada. Rubéola, outra doença erradicada. Varíola, outra doença erradicada. Portanto, dado o fato de que certas doenças estão retornando à realidade dos brasileiros, faz-se então necessário que discutimos aqui, neste tema, o reaparecimento das doenças. Então, o problema, ou a questão problema, ela está concentrada exatamente na questão do reaparecimento. E a gente tem que compreender as razões pelas quais isso acontece. Esse tipo de tema traz uma problematização bem explícita, o que é um pouco mais tranquilo para os alunos, e te permite, por exemplo, fazer uma análise a respeito das causas e das consequências que motivam e que fazem com que a população brasileira possa ser afetada e que, portanto, né, esse reaparecimento de doenças erradicadas seja um problema social de importância e relevância a ponto de isso cair na sua prova do Enem, na sua redação, ok? Sendo assim, vamos para a discussão e vamos pensar um pouco quais informações você poderia colocar neste tema a fim de discuti-lo de uma forma bem organizada, bem adequada, dentro daquilo que se espera de um texto mais de 900. Bom, a proposta que você tem aí no seu e-book vai te trazer 4 textos motivadores, textos esses que vão te possibilitar analisar este tema à luz, né, dessa questão. Vamos à análise dos textos e fazer um breve comentário sobre por que é importante fazer esse tipo de análise. Analisar os textos motivadores muitas vezes é importante para que você consiga acionar a sua memória, o seu conhecimento de mundo, além do que você vai ter clareza acerca do que a banca está esperando com relação ao tema. Portanto, faça uma leitura atenta dos textos motivadores, assim como faça uma leitura atenta também da frase temática, né, que foi a primeira coisa que a gente fez, tá? Os textos que estão divididos para vocês tratam a respeito de quais questões? O primeiro texto, ele vai trazer conteúdos informacionais acerca de algumas doenças que retornaram à realidade dos brasileiros, sobretudo no que diz respeito ao quê? Aos riscos dessas doenças terem retornado e dos casos novos que têm surgido. Então, do porquê a gente entende que esse reaparecimento é efetivamente um problema, tá? O segundo texto vai chamar atenção para um ponto que é problemático e que favorece com que este problema aconteça, que é o crescimento do discurso antivacina, né, do movimento antivacina dentro da sociedade brasileira, muito por uma influência cultural que temos, né, dos Estados Unidos. O fato do Brasil estar dentro da área de abrangência da cultura estadunidense é algo que muitas vezes nos faz, né, ter influência daquela cultura, daquela população, naquilo que poderia ser benéfico, mas também naquilo que não é benéfico. Então, é fato que o avanço do pensamento antivacina dentro da nossa sociedade favorece o reaparecimento de doenças. Por quê? Porque aqui, eu vou falar depois na sequência, você precisa fazer uma análise para esse tema, ou você pode fazer uma análise para esse tema, considerando um termo importantíssimo chamado cobertura vacinal. Já falo dele melhor, mas essa era uma questão que efetivamente poderia vir aqui como tema ou como assunto para o seu texto,
tá? Então, esse é o texto motivador de número 2. O texto 3, ele lista algumas doenças que reapareceram, entre elas escarlatina, gripe, sífilis, né? Mostrando muito também que os hábitos dos brasileiros favorecem também, muitas vezes, o reaparecimento de algumas doenças, além de outras questões que eu falo já. E o último texto era um gráfico, no qual você tem ali a progressão da cobertura vacinal no Brasil, né, ao longo de alguns anos, né? O primeiro dado ele é de 1980 e o último dado ele é de 2020. E o gráfico vai mostrar o quê? Que de 1980 até 1997, a população brasileira, com relação à cobertura vacinal, a cobertura vacinal teve uma ascensão. No período entre 1997 até 2015, houve um índice de estabilidade, com coberturas vacinais, né, próximas ou excedendo 100%, que é o ideal para que a gente mantenha o controle de certas doenças. E a partir de 2015, a gente tem tido uma tendência de queda. E essa tendência de queda é algo que vocês encontram no noticiário recente, né, falando exatamente, inclusive, dos esforços que o governo tem feito para motivar os pais a levarem as crianças a serem vacinadas. Ok? Então, feita a análise dos textos motivadores, vamos a algumas outras informações que estão além do texto motivador, mas que você poderia considerar para a análise do seu texto. Primeira coisa, a palavra básica, ou uma das palavras-chave desse tema, era erradicação. E a outra palavra era reaparecimento. Essas duas palavras estruturam o problema. E estruturam o problema dentro de uma lógica de que são duas palavras antagônicas. Se eu erradico doenças, eu faço com que essas doenças sumam. Na contramão, se essa doença reaparece, né, então eu estou fazendo o movimento contrário. Então, a problematização vai se dar nesse antagonismo aí, que vai surgir por conta do sentido dessas duas palavras, tá? E aí, a erradicação de doenças, ela vai falar exatamente o quê? Das doenças que foram eliminadas, ou seja, dos casos eliminados, bem como as causas, assim como os agentes causadores, tá? Esse conceito está lá no site do Ministério da Saúde e é o conceito padrão de quando a gente vai tratar acerca desse tema. Toda vez que você for citar um conceito, é legal que você coloque a referência de onde você está tirando e pegue fontes oficiais. São as melhores fontes para você. E aí, outro aspecto que poderia ser analisado no âmbito desse tema é a gente olhar para a história do Brasil e do mundo, mas como esse tema está falando de doenças que foram erradicadas, que reapareceram no Brasil, eu vou me concentrar na história brasileira. Primeira coisa é lembrar das políticas sanitaristas de Oswaldo Cruz, né? Esse médico sanitarista, ele foi relevante, né, no começo ali do século XX, para tratar epidemias de algumas doenças como febre amarela, peste bubônica e varíola. E ele, né, teve um papel decisivo. Não é à toa que o nome dele é o nome, né, da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz, que é a principal fundação que produz vacinas, que trata questões de doenças endêmicas, entre outras coisas. Porque Oswaldo Cruz é uma figura importante, esse sanitarista é uma figura relevante no que compete à questão de tratamento e erradicação de doenças no Brasil. Então, ele seria uma ótima referência para que você trouxesse para o texto. Até porque a figura dele também está vinculada a um outro evento extremamente importante que também poderia ser utilizado, né, nesse texto, que é a revolta da vacina de 1904. Durante, né, esse processo de combate à varíola, e dado que o surto foi mais intenso, né, a população resistiu à determinação de uma vacinação compulsória, ou seja, uma vacinação obrigatória. E o Oswaldo Cruz está envolvido nesse processo, né? E essa revolta de cunho popular, né, vinha exatamente contra a esse aspecto. Um ponto importante aqui para a gente entender, por exemplo, um paralelo com os dias de hoje. A revolta da vacina de 1904 é um movimento negacionista parecido com o de hoje? Não muito, né? Ele tem, lógico, a semelhança das pessoas negarem as vacinas. Porém, lembre-se de que naquela época não havia internet, não havia informações, e a pessoa não tinha o mesmo acesso a informações tal como nós temos hoje. Então,
não tem justificativa, né, a gente pensar em analisar essas duas coisas como semelhantes, mas a gente percebe que essa tendência de negação à vacina tem retomado, porém com outros contornos e com outras justificativas, tá? Inclusive, a vacinação de Covid pode ser citada também no escopo desse tema, tá? E aí, o Oswaldo Cruz, ele é a figura importante para isso, porque é ele que vai também, a partir desse momento e na sequência, né, ser um dos grandes responsáveis por esse outro conceito que é relevante para esse tema, que é o conceito de cobertura vacinal, que vai falar sobre o percentual da população que é vacinada. E quanto maior esse índice está, melhor é o controle com relação a doenças endêmicas e outros tipos de doença. Então, falar sobre isso também é importante e é legal que você também considere esse aspecto no escopo do seu tema. Além disso, né, a gente fala também, no âmbito da ideia da cobertura, também com a eliminação e o controle de doenças, que seria uma consequência dessa cobertura vacinal alta. Se eu tenho uma cobertura vacinal alta e eu elimino e controlo doença, paralelamente ou na contramão, se eu tenho uma cobertura vacinal baixa, eu também vou trazer o retorno de doenças. E aí você tem dado lá no texto motivador, por exemplo, que pode ser vinculado e você construir um argumento falando exatamente sobre a queda das coberturas vacinais, até mesmo analisar a partir do viés do movimento anti-vacina e mostrar que isso tem representado dados o quê? De queda da cobertura vacinal, muito por influência desse tipo de discurso, tá? Fica uma dica. Aqui é o gráfico que está no texto motivador que eu citei, né, o texto motivador de número 4, e ele vai mostrar exatamente isso, né, que nesse intervalo de 1980 a 1920, a cobertura vacinal brasileira cresceu, se estabilizou e diminuiu. Então, por isso a gente tem tido essa tendência de retorno, porque o intervalo no qual nós estamos inseridos, que é esse intervalo aqui, esse intervalo mostra essa postura, tá? Então, mostra que a população tem sido até muito negligente com relação a isso. E aí, uma problematização, ou seja, uma tese. Já estamos pensando aí no projeto de texto. Aliás, os alunos desta turma estão recebendo uma folha na qual, né, ele vai fazer o projeto de texto. Já que pega a visão aí de uma dica, planejar o seu texto previamente é o caminho para que você tenha uma melhor execução do texto como um todo, tá? Então, uma tese possível para você analisar, lembrando que isso é uma sugestão. O reaparecimento de doenças impõe à população riscos à saúde, além de sobrecarregar os sistemas de saúde pública. Então, você pode analisar um argumento em que você fale sobre o risco à saúde dos indivíduos e a sobrecarga dos sistemas de saúde, já que você precisa tratar mais pessoas, você precisa disponibilizar mais medicamentos, você precisa mobilizar mais equipe médica. Então, há também uma consequência nesse aspecto mais conjuntural e estrutural, olhando aí para a questão dessa população. Algumas causas aqui, já pensando nos argumentos, que você também pode analisar e transformar isso em tópicos frasais para o seu texto, novamente pensando no projeto de texto. Primeira delas, o negacionismo científico, que se desdobra no crescimento do movimento anti-vacina, né? Essa tendência que a gente considera como duas correntes que compõem aquilo que a gente vai chamar de obscurantismo do século XXI, né? Que as pessoas questionarem coisas que já estão consolidadas, cuja ciência já trouxe comprovações, dados, são elementos interessantes, já que existe uma certa negação da ciência como um elemento intensificador do reaparecimento das doenças. A ausência de políticas de saneamento, já que certas doenças estão muito vinculadas à questão de saneamento básico. Então, assim, oferecer o direito ao saneamento básico também é uma medida de profilaxia para certas doenças e para evitar que o reaparecimento dessas doenças aconteça. Aspectos ambientais e climáticos, a gente tem percebido que a intensificação dos efeitos das mudanças climáticas, do desmatamento de biomas, tem feito com que certas doenças tenham retornado. A gente já teve surto de varíola de macacos há pouco tempo, então a gente precisa pensar também em que medida o avanço, né, nos impactos ambientais tem, de alguma forma, comprometido o nosso bem-estar e favorecido o reaparecimento de doenças já erradicadas.
A queda da cobertura vacinal, que eu acho que é o grande argumento para este tema, né? Já que vacina é sinônimo de controle de doenças, vacina é o mecanismo mais eficaz para que doenças sejam, né, controladas, e nunca antes houve tanto questionamento acerca de eficácia de vacinas como tem havido desde a pandemia do Covid-19, e a gente tem seguido até antes disso, isso já era uma tendência, ok? Ausência de informação, porque também é outro ponto que favorece exatamente a continuidade de pensamentos negacionistas e o crescimento do movimento anti-vacina. Então, existe um papel aí da escola e da mídia nesse, né, viés informacional, bem como do próprio governo. Então, você também pode mencionar. A propagação de fake news, que também favorece a desinformação da população, né? Durante a pandemia da Covid-19 isso aconteceu muito, então você pode também pegar algumas dessas fake news e construir aqui, né, o que a gente vai chamar de um argumento, um contra-argumento. Aqui você pode contra-argumentar. Aqui você pode fazer uma contra-argumentação. E nessa contra-argumentação, você faz um paralelo de traz uma fake news a respeito das vacinas e diz que esse pensamento é mentiroso, é falacioso, já que... E aí você explica, tá? Algumas consequências, né, dado o reaparecimento de algumas doenças. Isso também é algo que você pode analisar no âmbito do seu texto. Adoecimento da população, né? Acho que essa talvez seja a consequência maior. Crianças tendo, né, casos de cachumba, de rubéola e outras doenças que até então há muito tempo não eram registradas pelos dados do Ministério da Saúde. A sobrecarga dos sistemas de saúde pública, já que a demanda por atendimento a esses indivíduos faz com que o sistema de saúde fique sobrecarregado. Os riscos à população infantil e idosa, já que são populações frágeis, né? Existe uma fragilidade nesses indivíduos e isso vai fazer com que eles possam ser mais afetados. É só vocês imaginarem quantos idosos faleceram durante a pandemia do Covid-19. Até o Brasil tem índices muito grandes de mortalidade infantil também com relação a esse vírus. Os óbitos, que é talvez a consequência maior, né? Ou mesmo as sequelas que a gente pode ter, né? Além das consequências econômicas, aumento dos gastos públicos, principalmente para que você mantenha os sistemas de saúde funcionando e atendendo todos os indivíduos, afastamento do trabalho das pessoas, né, que por conta do aumento da incidência das doenças vão precisar estar afastadas, a Covid também mostrou isso muito bem para a gente, tá? Enfim, algumas ideias aí para vocês construírem o argumento. Vamos à continuidade. Repertórios. O Brasil, ele é mundialmente reconhecido pelo seu programa de imunização, que também chamado de PNI, Programa Nacional de Imunização. Além disso, né, existem datas e dias de conscientização, essas datas de conscientização são sempre bons repertórios para você usar no seu tema, e 9 de junho é a data, o Dia Nacional da Imunização, além das campanhas de vacinação que são feitas a fim de motivar as pessoas, a população, a participarem ali do processo de vacinação, ok? Você pode mencionar o Oswaldo Cruz, como eu já até havia dito mais por início do tema, né, dessa discussão, já que ele é um médico, sanitarista, microbiologista, figura fundamental para o que a gente compreende hoje de política sanitária, já falei até o nome da fundação, né, da Fiocruz. O Programa Nacional de Imunizações, que ele é de 1973, ele é anterior à Constituição Federal e ele é anterior ao SUS. E ele é mundialmente reconhecido como um dos melhores programas de imunização, porque ele oferece 45 diferentes imunobiológicos à população de forma gratuita, universal e acessível.
tá? De novo, a gente pode fazer um paralelo aqui no período da pandemia. Vocês podem se lembrar nos noticiários a população estadunidense gastando tanto dinheiro para conseguir acesso às vacinas, enquanto nós recebemos as vacinas gratuitamente. Prestem atenção nisso, porque a população não valoriza muitas vezes essa questão, tá? Alguns dados sobre cobertura vacinal, além dos que foram apresentados no texto motivador de número 4, aqui tem dados do Ministério da Saúde, mostrando que em 2021, né, nós tínhamos aí um índice abaixo de 60% de cidadãos humanizados. E aí você abre o quê? Janelas imunológicas. O problema com relação à baixa da cobertura vacinal, que permite o reaparecimento de doenças, é a janela imunológica. Os indivíduos que não foram vacinados e que, portanto, estão suscetíveis a não terem resposta imunológica a certos agentes biológicos, ok? Vocês também podem falar sobre documentários e filmes. Esse documentário aqui, que é o Retorno da Epidemia, é um documentário que foi gravado pelo Médicos Sem Fronteiras, tá? E eles vão avaliar algumas epidemias lá na África, mostrando ali, né, a luta que se faz para promover o tratamento dos indivíduos. Paralelamente, a gente corta para o Brasil, onde há recursos, onde há Programa Nacional de Imunização, onde há Sistema Único de Saúde, e ainda assim existem pessoas que se negam a se tratar, baseadas em desinformação, né, negacionismo e crença no movimento antivacina. Então, paradoxos para a gente colocar em pauta e refletir a respeito do assunto, tá? A música do Lulu Santos, A Cura, né, que trata dessa questão da temática, você pode fazer um paralelo aí, mostrando, né, que a cura esperada ou idealizada na canção está distante de ser uma realidade no cotidiano brasileiro, haja vista que a cobertura vacinal, o reaparecimento de doenças nos afasta da cura de diversos problemas de saúde. Tá? É uma boa referência. Música é sempre uma boa referência. E música brasileira é sempre muito rica, vasta, disponível de assuntos e temas variados. Ok? E aí, pega a visão, dica de hoje para essa aulinha, para essa primeira aula, para você já começar a esquentar aí e começar a colocar em prática e preparar esse texto dentro de uma linha de um texto mais 900. Se você escolheu determinados problemas, por exemplo, você falou do crescimento do discurso antivacina e depois você falou da sobrecarga nos sistemas de saúde, resolva na sua proposta de intervenção os problemas que você analisou nos seus desenvolvimentos. E aí, onde é que você vai fazer isso? No seu planejamento, logo que você escolheu os seus argumentos, como você vai justificar, como você vai explicar, já puxa uma setinha e já pensa como resolver e já olha para os agentes. Dica dos agentes, que é a dicona para vocês, é a sigla que resume os principais agentes interventores para os temas do Enem, que são os GOMIFES. O governo e suas instâncias governamentais, ministérios, autarquias, secretarias, governo federal, municipal e estadual. As ONGs, as organizações, a gente acabou de falar do Médicos Sem Fronteiras, mas existem outras. A mídia, os meios de comunicação, as redes sociais e a internet como principais veículos de informação. O indivíduo e a sociedade, muitas vezes eles têm um papel ali muito importante. A família, sempre junto de outra gente. A família não tem capacidade de intervenção ampla a ponto dela conseguir resolver certos problemas. E a escola e as instituições educacionais são sempre bons agentes, levando em conta o processo de educação, de instrumentalização, de instrução dos indivíduos, ok? Bom, essa primeira aula para a gente esquentar aí, construir esse primeiro texto. E vamos nessa, semana que vem, tema 2 do e-book, vem comigo. Beijo grande, até o próximo.